Bom, vamos falar de um tema importante. Nunca tratamos desse tema aqui no Tribuna. Síndrome do coração pós-feriado. Eu recebo agora o cardiologista Dr. Diego Garcia. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Um tema, doutor, que eu nunca tinha abordado aqui no nosso programa e que tem uns números que me deixou realmente bastante impressionados, não é? Principalmente do atendimento, né, dos pronto-socorros depois de um feriado e por crises, muitas das vezes, de alcoolismo ou de abstinência alcoólica. Por que esses números cresceram tanto, hein, doutor? Na verdade, isso aí é algo que é um pouco antigo, mas que assim, a literatura médica conheceu isso tem poucas décadas. Tá. A gente teve essa primeira descrição da síndrome cardíaca pós-feriado, ou também conhecida como Holiday Heart Syndrome, em 1978, pelo Dr. Ettinger. Isso foi publicado em uma revista americana. E ele basicamente observou 24 jovens que tinham acabado de sair de uma festa durante um feriado e tinham consumido bastante bebida alcoólica, e ele observou a alta incidência de arritmias cardíacas nesses jovens. E desde lá isso vem sendo bastante estudado. E o que hoje a gente tem de consenso na literatura médica, o quê? Que o consumo agudo de bebidas alcoólicas ele pode levar, sim, a quadros de arritmias cardíacas, mesmo em pacientes que não têm doença cardíaca prévia nenhuma. Olha só, não sabia disso. E é exatamente por isso que a gente tem um aumento dessa frequência do número de internações, às vezes em hospitais, atendimentos em pronto-socorros, por causa disso, né? A pessoa vai lá para o feriado, abusa lá um pouquinho do álcool, às vezes mais do que aquilo que ela está habituada, né? Ela sente algum tipo de desconforto no peito, palpitação, ela sente que o coração não está batendo da forma adequada, ela procura o pronto atendimento e ela é diagnosticada com quadro de arritmia. A notícia boa disso é que, para quem não tem nenhuma doença cardíaca e fez apenas um consumo isolado agudo do álcool, isso é perfeitamente tratável e a pessoa volta a ter uma vida normal. Mas isso mostra para que essa pessoa tenha consciência de que se ela voltar a consumir a mesma quantidade de álcool, ela pode voltar a ter essa mesma arritmia também. Doutor, eu queria perguntar a respeito de algumas associações que nós vemos nestas situações em que estamos comentando. Certo. Por exemplo, a associação do álcool com atividade física. Futebolzinho e uma bebida alcoólica. Certo. Tem ligação desse tipo de síndrome com esse tipo de atividade ou não? Ainda hoje nós não temos artigos científicos, estudos que mostram essa ligação, né? O que pode existir associação é que uma das possíveis explicações para que o consumo agudo de álcool ele possa levar a arritmias é a liberação na nossa circulação de, digamos, neurotransmissores, catecolaminas, né? Que isso vai levar a essas arritmias cardíacas. Então, se eu consumo, o consumo de álcool, ele leva a essa liberação desses, neurotransmissores, a atividade física também faz a mesma coisa, ela leva a liberação desses neurotransmissores. Isso pode fazer com que isso pode acontecer com que esses níveis de neurotransmissores, seja catecolaminas, adrenalina, possa ser mais alto e isso possa propiciar um número maior de arritmias. Mas ainda hoje a gente não tem uma clareza científica. Digamos assim, olha, se eu for beber 2 latas de cerveja e eu for, por exemplo, jogar bola 30 minutos, vou ter ou não vou ter alguma coisa? Ainda hoje a gente não tem certeza disso. Tá. Eu quero fazer uma outra pergunta a respeito dos energéticos com associação ao álcool. Quais são os prejuízos para o coração? Tem umas imagens que a gente vê circulando pela internet, principalmente, de dos corações batendo muito fortes, dá até para se notar o coração batendo no peito da pessoa por conta de uso excessivo de energéticos associados à bebida alcoólica. Isso também tem relação ou não tem relação? Com certeza, Fábio. Essa foi uma pergunta excelente. Porque, naturalmente, todas essas bebidas energéticas, elas vão levar a uma liberação maior de neurotransmissores que a gente acabou de comentar. Tá. Da mesma forma que a própria bebida alcoólica pode, sim, também fazer. Então, se eu tomo bebida alcoólica e ainda associo energético, sem sombra de dúvida, eu aumento a chance de que eu possa ter algum tipo de arritmia cardíaca.
Quer dizer, essas imagens então são verídicas? Verídicas. Eu mesmo fiz durante muito tempo atendimento em pronto-socorro cardiológico. Tá. E eu recebia muitos jovens e pessoas adultas que, após festas, apareciam no pronto-socorro sentindo exatamente isso, palpitação. E, de fato, combinação que é um pouco mais perigosa é essa, bebida alcoólica em grande quantidade associada a bebida energética. Ou seja, energéticos e bebidas alcoólicas não podem ser tomadas em conjunto em hipótese nenhuma. Pode ser tomada, mas em pequena quantidade. Tá. Agora, tem que ter atenção especial, principalmente pessoas que já têm doenças cardíacas. Né? Se você que está em casa já teve algum tipo de doença no coração ou tem alguma arritmia, insuficiência cardíaca, tem que tomar um certo cuidado especial e deve evitar associação disso. Agora, pessoas jovens que não têm doença cardíaca nenhuma, se for associar isso em pequena quantidade, isso aparentemente não traz nenhum tipo de prejuízo ao coração. Agora, a grande questão é que nas festas, a gente não sabe dosar, né, Fábio? Pois é. A gente não sabe dosar. A gente toma limite, uma, né? toma duas, toma três e a gente vai sendo levado por aquilo. Inclusive, uma das perguntas que eu gostaria de fazer, porque nós temos aqui, claro, um público muito grande nos está acompanhando no Brasil inteiro e, evidentemente, que eu tenho que falar das festas raves, que hoje virou uma moda. Jovem vai em festa rave, ponto. Não tem conversa. Como que fica essa questão? Porque a maior quantidade de pessoas, qual que é a estatística dessa síndrome? É mais pessoas de meia idade para frente, ou seja, acima dos 30, 40 anos, ou jovens que apresentam esse tipo de síndrome? Estatisticamente, a frequência maior é em jovens que não têm cardiopatia nenhuma. Isso por quê? Porque os jovens costumam consumir mais bebida alcoólica. Ah, entendi. Quer dizer, então, a associação é mais com quem é mais jovem. Com quem é mais jovem, mesmo não tendo doença cardíaca nenhuma. Porque geralmente o jovem ele gosta de se aventurar mais, experimentar mais. Então ele acaba consumindo uma quantidade maior de bebida alcoólica, isso pode propiciar um número maior de arritmias. Mas isso aí que você comentou de festa rave, isso aí é uma coisa importante, né? Que eu acho que pouca gente comenta disso. Festa rave, muitas vezes você vê bebida alcoólica associada a energético, infelizmente, consumo de drogas ilícitas. Sim. E isso é uma combinação perigosíssima, perigosíssima. Inclusive, eu falo disso porque conheço pessoas que, inclusive, tiveram problemas seríssimos com os filhos, porque o filho fala, eu vou em tal lugar. Quando você vai ver, ele está numa festa rave. Que são aquelas festas localizadas geralmente em um local mais retirado, que vão até muito tarde, viram a noite toda. Então, são feitas em chácaras, sítios, enfim. Exato. E quando você menos percebe, o seu filho ou sua filha já está num consumo excessivo de álcool e até nas drogas ilícitas, não é isso mesmo, doutor? Infelizmente. E às vezes a própria pessoa ela é imbuída nisso. Às vezes a pessoa ela sabe que vai para uma rave, mas às vezes ela nunca foi numa rave, ela não sabe como que é, ela não sabe como que funciona. E às vezes ela é levada por aquele ambiente e às vezes também por aquela curiosidade de poder experimentar, acaba bebendo muito, consumindo muito energético e, infelizmente, drogas ilícitas também. Isso pode ser uma combinação, como mesmo disse, perigosíssima do ponto de vista de saúde. Olha, eu quero que você participe do nosso programa 11 95033 6870, nosso WhatsApp liberado para você fazer suas perguntas ao nosso convidado dessa noite, o Dr. Diego Garcia. E eu já estou recebendo aqui muitas perguntas. O Henrique está enviando uma pergunta muito interessante, doutor. Ele diz assim, boa noite, Fábio. Eu gostaria de saber do doutor o seguinte, eu não bebo direto. Passo 6 meses sem consumir álcool, mas quando eu viajo, eu passo 10 dias bebendo todos os dias. Quando eu volto para casa das férias para trabalhar, eu sinto muitas dores fortes no peito, mas quando passa mais ou menos 3 dias, eu já não sinto mais nada. Eu faço parte da estatística de quem tem esta síndrome? Pode ser que sim, porque por mais que durante quase que o ano todo ele não faça consumo nenhum de bebida alcoólica, reserve isso apenas para aqueles momentos de férias, como ele não consome nada, aquilo que ele consome e consome de forma mais intensa durante alguns dias, isso pode ser suficiente para que ele possa apresentar isso.
Mas uma coisa que é importante para aproveitar esse gancho, Fábio, é dizer que existe uma diferença grande. Primeiro, do consumo agudo de álcool, que pode, de fato, levar a essa síndrome, que a gente chama de síndrome cardíaca pós-feriado, daquele que é o consumo crônico de álcool. Esse consumo crônico é ainda mais preocupante, porque ele pode provocar alterações cardíacas irreversíveis, não só mesmo arritmias, mas ele pode provocar depressão da função do músculo do coração. E aí sim, o coração fica dilatado, aumentado, e além disso, a força de contração do músculo do coração fica menor, ou seja, o coração fica fraquinho. Esse sim limita a vida e pode, inclusive, levar à morte mesmo precoce. Entendi. Olha, eu quero falar de um assunto, doutor, a respeito do diagnóstico. Como que a gente pode estabelecer um diagnóstico para saber se a pessoa de fato tem esta síndrome? Até porque as arritmias, elas têm várias motivações, vamos dizer assim, vários gatilhos. Isso. Como que eu sei que a pessoa que tem esta síndrome efetivamente tem por conta de um feriado ou de algo parecido? É por causa deste consumo esporádico ou existe uma outra forma desse diagnóstico se tornar positivo? A gente tem 3 coisas que são importantes para fazer esse diagnóstico. Primeiro é a história do paciente. Exemplo, doutor, eu estava agora, esse feriado que nós tivemos agora, estava agora na praia, eu estava no campo, eu estava em casa e tive um consumo além do habitual de assim, bebida alcoólica. Então, esse é um ponto. Tem que ter uma história. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ter clínica. O que quer dizer tem que ter clínica? O paciente tem que ter sintoma. Ou seja, doutor, eu estou sentindo um desconforto no peito, eu estou sentindo palpitações, né? Eu estou sentindo uma dor no peito. Este é o segundo ponto, clínica. E terceiro ponto, para ter certeza que o paciente tem, de fato, uma arritmia, a gente precisa fazer pelo menos um exame que é o eletrocardiograma, que é aquele exame simples que você é monitorizado, aonde a gente vê a atividade elétrica do coração. E é exatamente por esse exame que a gente detecta se o paciente tem ou não tem arritmia e qual é o tipo dessa arritmia, se é algo preocupante ou não. Então, basicamente, essas 3 coisas: história do paciente, o sintoma do paciente e a realização do exame que é o eletrocardiograma. Olha, tem uma pergunta que chegou aqui do Roberto. Ele está perguntando a respeito dos anabolizantes ou outros produtos, inclusive naturais, que são utilizados nas academias. Eles podem desencadear algum outro problema nesse sentido quando, por exemplo, o atleta consome excessivamente álcool, por exemplo, esporadicamente, uma vez? Isso. Pode, porque você já tem um fator que é o consumo do álcool. Se você associa um uso crônico, às vezes de anabolizante ou às vezes de algum outro termogênico, por exemplo, que está muito na moda, esses 2 fatores eles podem se somar e aumentar o risco de ter algum tipo de arritmia, de ter algum tipo de alteração cardíaca. Então, pode sim, se você faz uso frequente de anabolizante, termogênico e associa isso a um consumo crônico ou até mesmo agudo de álcool, isso pode aumentar o risco que a pessoa tem de ter algum evento cardíaco. Muitas das pessoas também estão utilizando esses produtos para dar mais força nas academias. Isso também, em associação com álcool, não são... Isso também é um pouco perigoso. Por que eu digo? Porque tudo aquilo que vai levar uma liberação maior de assim, catecolaminas, adrenalina, associado à possível liberação que o consumo de bebida alcoólica ele pode trazer, isso somado, isso vai sim aumentar o risco. Então, assim, todos esses tipos de produtos, naturais ou não, que têm essa função, eles devem ser tomados com assim, bastante cuidado. Então, eu sempre recomendo. Todo mundo que quer fazer uso disso precisa antes procurar o teu médico cardiologista para fazer uma boa avaliação, para que ele diga se você tem risco ou não de ter alguma complicação cardíaca por usar esse tipo de medicação. Olha só que coisa. A Lúcia de Alagoas, um grande abraço ao povo alagoano que nos acompanha com muito carinho aqui na Rede Vida. Ela diz assim: doutor, o meu marido toma todos os dias 3 até 4 latinhas de cerveja. Ele tem 70 anos de idade. Eu quero saber se ele é considerado já um alcoólico.
Lúcia, tua terra é muito boa. Já fui muitas vezes lá no Alagoas. Terra linda. Então, esse consumo aumentado de bebida alcoólica frequente, isso pode trazer dano à saúde do seu marido. Então, a gente considera um consumo aceitável, moderado, que não traz prejuízo à saúde, falando isso mesmo de assim, cerveja, de uma até no máximo 2 latinhas de cerveja. Se for mulher, 1 latinha só apenas, não é? Então, um consumo crônico, ou seja, um consumo habitual de 3 a 4 latinhas, e com certeza, quando ele chega ali no fim de semana, ele consome mais. Pois é. Isso pode fazer com que ele tenha um risco aumentado de, assim, não só manifestações cardiológicas, mas de manifestações metabólicas no fígado em si. Então, é algo que é preocupante. Segundo a OMS, isso pode sim ser considerado alcoolismo. Olha só, a pergunta vem agora lá de Paranavaí, no Paraná. A Neuza dos Santos está perguntando: doutor, é possível uma pessoa que bebeu na adolescência, nessas condições que vocês estão comentando no programa, ter arritmia na fase adulta, ou seja, se manifestar somente após a fase adulta? Neuza, não. Isso aí essa síndrome cardíaca, ela é bem clara. Você vai ter um consumo agudo de álcool, e isso é esperado que, principalmente entre 24 a 48 horas depois desse consumo agudo, você possa ter algum tipo de manifestação cardiológica. Tardiamente, depois de 1 semana, mês, anos até, com certeza isso não tem relação com aquele teu consumo anterior. Você vê que engraçado, né? As pessoas estão perguntando aqui, doutor, e eu estou acompanhando aqui muitas pessoas falando sobre a questão das cirurgias ablativas, né? Pessoas que tiveram essas cirurgias, elas podem levar uma vida normal? Ou a chance, por exemplo, de um evento desse acontecer com pessoas que fizeram cirurgia ser muito maior? Isso é algo muito bom. A ablação, ela revolucionou, digamos, o tratamento das arritmias. Antigamente tínhamos arritmias que a gente não conseguia controlar apenas assim usando medicação. E aí sim surgiu a ablação, que é de fato um procedimento simples, não chega a ser uma cirurgia, um procedimento invasivo, onde é colocado um catéter na virilha do paciente. Isso chega até o coração dele é mapeado para poder identificar qual que é a região que está gerando essa arritmia, e é como se queimasse aquele local. Tá. E aí sim, isso aí propicia para que o paciente ele tenha uma menor chance de apresentar novos quadros de arritmia. Depende muito do tipo de arritmia para a gente assim, saber se às vezes vai ser necessário às vezes um único procedimento de ablação, e também para a gente saber se isso é passível de cura ou não. Entendi. Quer dizer, então, alguém que teve esse tipo de cirurgia, o ideal é que não se faça esse tipo de consumo, mesmo que esporádico, de álcool. Com certeza, porque isso pode propiciar o aparecimento novamente de arritmia. Posso falar de tabagismo, doutor? Claro, Tabagismo, no caso do coração, o que ele causa, hein? Porque eu ouvi uma história de uma pessoa que eu amo de paixão, um padrinho meu de casamento, falou assim: eu não posso parar de fumar, porque se eu parar de fumar, eu vou ter um problema no coração. Eu falei, ao contrário, né? Exatamente, Fábio. O que o tabagismo faz com relação à questão de arritmia e do coração em si? Eu acho que principalmente 2 coisas. Primeiro, e o que é mais importante e preocupante, que o tabagismo ele acelera a formação daquelas temidas placas de gordura nos vasos do coração. Isso pode propiciar um risco aumentado de infarto agudo do miocárdio, não é? Então esse é o primeiro ponto. Está mais do que comprovado que aquela pessoa que fuma, isso aí depende também da quantidade de cigarro que ela fumou ao longo da vida, tem um risco aumentado para ter doença cardíaca, especialmente infarto agudo do miocárdio. A outra coisa é que o tabagismo está associado a um processo de vasoconstricção, que leva também ao aparecimento precoce de hipertensão arterial. Tá, entendi. Então, assim, no coração, o tabagismo aumenta muito o risco assim, cardiovascular. Isso sem falar naquelas outras doenças que o tabagismo também, ele traz todos aqueles malefícios. Para a gente terminar, fala-se muito sobre a uva, até se fala que tomando uma tacinha de vinho por dia se ajuda a ter longevidade com músculo cardíaco. É verdade ou é mito?
Isso é verdade. A gente tem alguns estudos que mostram que assim, o consumo específico de um tipo de uva em uma determinada população mostrou que reduz o risco cardiovascular. O que a gente ainda não sabe é se a gente pode estender isso para todos os tipos de vinho e para toda assim, população. Tá. Mas uma coisa eu posso dizer, se você tomar uma taça de vinho por dia, mal não vai fazer. Bem pode lhe fazer. Doutor Diego Garcia, muito obrigado pela sua presença, foi incrível a sua entrevista. Obrigado. Muito obrigado.